Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira. São 21 horas, 6 de agosto de 2019, estou entrando ao vivo aqui mais uma vez para falar para vocês o seguinte, né? Foi divulgada uma notícia recentemente que julho de 2019, né, foi o ano mais quente já registrado, aquela papagaiada de sempre, assim como junho também eles divulgaram isso. Sendo que não é bem assim, né? Segundo o Dr. Roy Spencer, tá? Ele alegou o seguinte, né? Que julho de 2019, né? E ele é um catedrático na área, não foi o mais quente registrado, tá certo? O porquê, né? Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, por causa de algumas coisinhas, né? Ele cita os conjuntos, né? O conjunto de dados globais de reanálise, entre aspas, que precisam começar a ser usados para monitorar essas temperaturas de superfície global, né? Além disso, né? Que a OMM, que divulgou isso, né, a Organização Meteorológica Mundial, anunciou julho de 2019 como um registro mais próximo, assim, como mais quente já registrado. Sendo que ele se baseia, esse OMM, no conjunto de reanálise do ERA 5. Tá? Eu vou demonstrar o que é isso. Que aparentemente se afasta substancialmente do conjunto de reanálise do CFS versão 2, tá? O V2. Fazendo com que a proposta do Dr. Roy Spencer, né, apenas de dados para reanálise, para monitoramento da temperatura da superfície, né, também vai estar sujeito a uma considerável incerteza, né? Então foi noticiado, né, na CNN, na BBC, na Reuters, né, que julho de 2019 foi o mês mais quente já registrado para a temperatura média global do ar na superfície. Alguém pode pensar assim, puxa, mas os dados provêm da NOAA, da OMM, né, de fontes governamentais oficiais, então tem uma confiança muito forte a respeito disso. Só que não. Em primeiro lugar, né, isso vem de uma série de dados bastante limitada, propensa a erros de termômetros, né, que nunca foram destinados a medir as tendências globais de temperatura, né, nunca foram destinados a medir as tendências globais de temperatura. Então essa rede global de termômetros de superfície tem três grandes problemas quando se trata de obter temperaturas médias globais. Quais são, né, quais são esses três problemas? Né? Quais são? O primeiro deles é o efeito de ilha urbana de calor, o denominado UHI, né, que causou um aumento gradual, um aquecimento gradual da maioria dos locais onde estão esses termômetros terrestres, devido à invasão de prédios, estacionamentos, unidades de ar-condicionado, veículos e etc. Estes são efeitos localizados, não sendo indicativos da maior parte da superfície global terrestre, né? Onde o certo era medir o quê? A parte mais rural, né? A parte mais rural, onde não tem esse aquecimento artificial e atenuado pelas ilhas urbanas de calor. Uma coisa que chamou a atenção do Dr. Roy Spencer, e que chama a atenção também de nós todos, né, que trabalhamos com esses dados sérios, né, os esforços da NOAA, ele alega, né, para tornar os dados contaminados com o efeito de ilha urbana de calor, que é denominado UHI, né, e retirar esses dados, os chamados dados rurais, continua acontecendo, né? E ao invés de trabalhar com mais dados de zonas rurais e menos dados de áreas urbanizadas, o que é o certo, né? Isso não está sendo feito atualmente. Ele fala também, como número 2, as temperaturas oceânicas são notoriamente incertas devido a mudanças de tecnologias de medição de temperatura. Fala também
que ambas as temperaturas terrestre e oceânica são notoriamente incompletas geograficamente, e como eles vão estimar a temperatura em cerca de 1 milhão de milhas quadradas, né, onde não existem medições, né? Então, né, o certo, ele fala que tinha que ter um conjunto mais completo com dados de reanálise global. Essa foi a primeira análise do Dr. Roy Spencer. Hoje saiu outra análise, tá certo? E que eu vou transpassar isso tudo para vocês acompanharem, tá certo? Vou transpassar. Então ele dá algumas explicações, como a parte da física, né? Que as fontes de dados incluem termômetros de superfície, boias, navios, né? Assim como os cálculos de temperatura global, entre aspas, oficiais. Mas também a gente pode acrescentar nisso os balões meteorológicos, os dados de aeronaves comerciais e uma ampla variedade de fontes de dados de satélites. Ora, ele fala assim, por que não usar os dados, né, não superficiais para obter melhores medições de temperatura da superfície, né? Então ele dá milhares de explicações, né? Ele fala assim, por exemplo, como o clima na superfície afeta as condições climáticas mais altas na atmosfera e vice-versa, podia-se obter uma melhor estimativa da temperatura média da superfície global se você tivesse medições por satélite das temperaturas do ar em nível global. Você não tem essa medição de satélite para a temperatura do ar em nível global, né? E em regiões onde não existem dados de superfície, ele cita. Saber se existe uma massa de ar quente ou fria nos dados de satélite é melhor do que não saber absolutamente nada. Cita também que os sistemas climáticos eles se movem, né? Não é uma coisa estática, né? Olha só o que ele cita aqui, ó. Parte desse processo é fazer previsões para obter dados onde não existem dados, né? Quando ele fala da física aqui, ó. Olha que legal. Como todas as várias fontes de dados foram pesquisadas para ver qual mistura fornece as melhores previsões do tempo, incluindo ajustes para possíveis viés instrumentais, desvios ao longo do tempo, sabemos com que consistência, né? Com a consistência física das várias entradas de dados que também são otimizadas. Mas não pegando muito esse gancho técnico, né? Ele fala assim, como os sistemas climáticos se movem continuamente pelo mundo, as equações de movimento, termodinâmica, umidade podem ser usadas para estimar temperaturas onde não existem dados, fazendo, entre aspas, uma extrapolação física, né? Usando dados observados em um dia, em uma área, observando características que são transportadas para uma área sem dados no dia seguinte. Então ele fala que foi assim que todo mundo ficou sabendo que na França iriam ocorrer dias quentes em excesso, né? Por quê? Porque se conseguiu prever que uma camada de ar quente do Saara se deslocasse do deserto do Saara para a Europa Ocidental. Então esse tipo de extrapolação que ele fala, que é baseado na física, e que é o que a previsão do tempo tem feito por muito e muito tempo, né? É o que tem que ser realmente realizado, né? Sendo que tem que tomar uns cuidados, um certo cuidado, ele também alega isso, né? Que às vezes isso é extrapolado, né? Bom, e justamente essa extrapolação, por exemplo, que extrapolação é essa, né? Por exemplo, eles pegaram assim, usaram a temperatura da superfície terrestre em julho ao redor do Oceano Ártico para simplesmente adivinhar a temperatura sobre o oceano em águas geladas, né? Ou seja, eles subiram muito acima do zero, né? Então essa é uma das técnicas questionáveis, né, utilizadas pela NASA, principalmente o GIS, né, Instituto Guda, para obter estimativas de temperatura onde não existem dados, né? Ou seja, praticamente um chutômetro, né? Então ele alega também
que essas técnicas de reanálise, seguindo a NASA, o GIS, né, a OMM, parece um pouco suspeita, né? Mais uma vez, ele afirma também que é a técnica utilizada para a previsão do tempo diariamente, né? Diariamente, né? E alega também que a previsão de 2 até 3 dias, né, estão sendo cada vez mais precisas, né, e continuando o seu melhoramento. Mas uma coisinha também chama atenção, que é justamente isso daqui, ó. Opa, cadê? Ué. Vamos lá aqui. Agora sim, né? Apertei rapidamente aqui. Julho de 2019, né? Aqui tá a parte da França, né? Nosso Brasilzão tá aqui e assim vai. Muito fácil de identificar. Vocês vão notar nesse gráfico, esse gráfico é de reanálise, está no site do Dr. Roy Spencer, e eu vou compartilhar isso com vocês, eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Que os dados de reanálise que o Dr. Roy Spencer tem conhecimento, que estão disponíveis quase em tempo real, né? Tá no site do witherbell.com e vem da Climate Forecast System Version 2, né? Que é a CFS V2 que eu falei que ia citar lá em cima da NOAA. Ora, o que demonstra esse gráfico para a gente? O gráfico das saídas de temperatura da superfície, né, mostra justamente um calor médio global de pouco mais de 0,3 graus, cerca de meio grau Fahrenheit acima do normal. Então, justamente o que vocês estão vendo aí. Notem, a partir dessa figura, como a reportagem estava distorcida em relação aos períodos de calor temporário na França, que, segundo relatos da mídia, contribuíram para o aquecimento global médio. Ora, sim, ninguém está negando aqui que foi excepcionalmente quente na França em julho. Mas olhe para o período frio na Europa Ocidental e olhe para a Rússia também na parte ocidental. Onde foi que a mídia falou a respeito disso? E o fato dos Estados Unidos, que estava em média também um pouco abaixo do normal. Né? Quer dizer, ninguém falou a respeito disso. Né? Ninguém falou. Sendo que eu vou citar, né, nesse canal também, eu já estou com material pronto para ser divulgado, essa parte, né, que o pessoal ficou muito concentrado na França, mas esqueceu que em pleno verão, várias partes do hemisfério norte estavam com temperaturas, vamos dizer assim, entre aspas, eu não gosto desse termo de normal, né? Justamente na climatologia você trabalha com o princípio da anormalidade, o princípio da normalidade seguindo a normalidade, né? Quem criou essa paradinha de é anormal, não sei o que, fomos nós mesmos, né? Mas continuando a análise, né, o conjunto de dados de reanálise do CFS V2 remonta de 1979. E a partir dele, constatamos que julho de 2019, né, foi um pouquinho mais quente que 2002, 16 e 17. Então foi o quarto mais quente em 41 anos, né, sendo apenas meio grau Fahrenheit, né, acima da média. Isso não tem nada de alarmante se nós considerarmos, né, que justamente você tem milhares vamos dizer assim para vocês entenderem, milhares de lacunas, como se fossem vários quadradinhos, alguns quadradinhos desses tivessem 100 medições. Né? Vamos supor 100 quadradinhos e alguns desses quadradinhos, vamos supor ele todo preto e vamos supor alguns desses quadrados, né? Milhares de quadradinhos, e alguns desses quadrados, como é que eu vou demonstrar isso para vocês? Deixa eu pegar aqui uma folha de papel aqui. Né? Vamos supor uma folha de papel em branco, né? Como se isso daqui fosse a área de medição com vários quadradinhos. Vamos supor 100 quadradinhos nesse espaço dessa folha. E justamente, vamos supor esses quadradinhos todos em negrito. E algum desses quadradinhos em branco. Né? E justamente
É esse o problema. E o problema também são as ilhas urbanas de calor, parte de medição de oceanos, os satélites não cobrem isso tudo, os satélites sofrem ajustes. Então, justamente isso que o Dr. Roy Spencer explica tecnicamente. Então, quem quiser saber aí, eu vou colocar na descrição a parte técnica, né, da onde foram retirados esses dados. Inclusive, teve atualização hoje no site do Dr. Roy Spencer. Então, continuando aí, né, o que acontece? Nas medições de temperatura troposféricas do UAH, né, nós tivemos um julho de 2019 como terceiro mais quente, atrás de 98 e 2016. Ora, professor, o que nós tivemos, né? O que nós tivemos em 1998, nós tivemos quem? Ele mesmo, o querido El Niño, e aqui também. Nota que até ele marca aqui, né, o CO2 subindo, né, uma temperatura que teve uma queda, depois tem outra queda aqui, né, e agora outra queda. Então não segue uma tendência aqui de aquecimento, né? Tirando esses eventos naturalmente naturais, né, os El Niños, o Super El Niño de 98 e o de 2015 aqui, 2016, enfim, né, dá mais 0,38 graus Celsius acima do normal, né? Então ele fala justamente que nós temos que utilizar mais esses dados, tá, de reanálise, mas depois, numa atualização no próprio site dele, ele alega o seguinte, né? Ele alega o seguinte, quer ver aqui? O que acontece? O que acontece aqui? Ele fala de um calor adicionado, justamente por causa desses efeitos de urbana de calor e métodos de medição, né? Ele fala de um calor que foi adicionado nesse sistema de reanálise do ERA 5, tá? Que não bate com CFS-V2 da NOAA/NCEP, né? Então, se a gente for comparar aqui, né? Olha só, aqui está em azul o CFS-V2, tá? E aqui está o ERA 5, né? Que é justamente o que eles utilizam. E isso não bate, há um certo conflito, né? E note que apenas o CFS-V2 cobre o período completo de janeiro de 79 a julho de 2019. Eles colocam uma linha gigantesca, né? Querendo dizer que é um aquecimento enorme. E nota aqui que é de 0,3 graus Celsius, né? O MERRA coloca 0,13 por década, o CFS-V2 0,14 e o ERAS 0,18. Então vocês podem notar que nem eles se encontram, né? Então é notório, né, que o ERA 5 tem uma tendência substancialmente mais quente que os outros dois. Então, ao diferenciar o ERA 5 com os outros conjuntos de dados, a gente pode ver que existem algumas mudanças sistemáticas que ocorrem no ERA 5 e especificamente, né, especialmente por volta de 2009 a 2010, bem como após 1998, né? Então basta verificar aí após 1998 e entre 2009 e 2010 é muito nítido, tá? Entre 2009 aqui, tá, gente, e 2010, né? Não há um encontro. E também entre 98 e 99 aqui, né, a linha em azul comparado com a linha em vermelho, também não há um certo encontro com isso daí, tá certo? Além disso, né, nós podemos citar também, né, agora o gran finale, a comparação, né, entre o CFS e o ERA 5, né, o MERRA, né? Olha só a diferença que dá nesses dois, né, métodos de medição, né? Aqui você tem até uma queda, né, no CFS-V2, né, aqui mais ou menos, muito pequenininho, né? E depois quase aqui a mesma coisa. Mas o que acontece? Vamos explicar aqui, né?
Então esses tipos de mudanças sugerem diferenças em como as temperaturas do ar de mensuração são tratadas, né? Essa parte de assimilação de dados para afetar as temperaturas de superfície. Então a dependência dos conjuntos de dados de reanálise também é difícil de diagnosticar devido a várias fontes de dados, pois uma grande variedade de dados incluída neles, né? Termômetros de superfície, balões meteorológicos, aeronaves, navios, boias, uma variedade de satélites. Como os satélites são a única fonte verdadeiramente global que tem o poder, tem o potencial de impactar significativamente as quantidades médias globais, né, e eles não têm esse poder 100% global, isso é problemático. Então, se os satélites revelarem como a principal razão, né, para essas diferenças, né, isso significa o quê? Se os satélites revelam essas diferenças enormes, significa que os satélites estão sendo ajustados à medida que órbitas se decompõem, se intercalam entre si, né? Determinados satélites problemáticos estão excluídos da análise e outros fatores, tá certo? Depois vocês acessem aí, né? Pessoal que gosta dessa parte extremamente técnica, né? Eu só estou transpassando o que está no site do Dr. Roy Spencer, né? E ele também alega o seguinte, que esse pronunciamento da OMM, e que tomou uma proporção global na mídia, que o mês de julho estaria próximo do recorde de calor, baseado no ERA 5, que isso depende de como eles fizeram seus ajustes nos dados de satélite, né? Então, ele mesmo fala que essa reanálise, esses dados de reanálise atuais, né, são muito difíceis, né? Muito difíceis, e também como é que está sendo feito isso? Só estão pegando os meses quentes, né? Isso é muito complicado, né? Até o Dr. Ricardo Felício alega isso. Como é que é feito, entre aspas, né? Não existe isso, negócio de média, né? Se todo inverno, os invernos estão sendo altamente rigorosos, né? E até agora, né, eles focaram muito na França, mas se esqueceram de outros dados, né? Como o hemisfério norte, parte do hemisfério norte, parte dos Estados Unidos, parte da Rússia, que estão extremamente frios em pleno verão, né? Frios, eu quero dizer, com a temperatura, vamos dizer assim, abaixo do normal, também, entre aspas. Então ele alega que justamente, que não está claro para ele, né, esses conjuntos de dados de reanálise, para interferir nas temperaturas de superfície, tanto sejam elas altas ou baixas, tá? Ele cita isso, não só as altas, né? E óbvio, ele finaliza dizendo que o satélite, óbvio, detecta muito mais troposfera do que superfície. Então ele alega também, para finalizar, que tudo isso é muito preliminar, tá certo? Muito preliminar. Gente, não deixe de se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fique na paz. Tchau.